Vamos falar sobre discipulado, é uma nova série, e eu trouxe aqui alguns dados para a gente entender um pouquinho a urgência dessa questão do discipulado. Hoje, essa ideia de que você é chamado para ser um discípulo e, consequentemente, ser um discípulo também envolve ser um discipulador, porque a ordem é fazer discípulos. Então, isso implica em ser, né, e também reproduzir discípulos à imagem de Jesus. Então, alguns dados para a gente aqui. Dá um toquinho aí que às vezes ele para quando fica muito tempo na tela, isso. Ele dá uma congelada aí, tem que acionar, isso. Muito bem. Sobre a importância do discipulado, a urgência do discipulado, né? Olha só que interessante, 5% ou menos até das arrecadações são gastos ou investidos com evangelismo e discipulado. 95%, né, os outros 95%, com programas da igreja, com eventos. Isso da igreja de maneira geral, tá? Então, só 5% investido em evangelismo e discipulado, em linhas gerais. Muitas igrejas morrem, né, entre aspas aí, né, no domingo à noite, ou seja, tem aquele culto de manhã abençoado, cheio, maravilhoso, aí volta à noite, né? No nosso caso aqui nem tão cheio, mas também tão abençoado. Mas aí acabou, para muitos, o que eles chamam de igreja. E eles só vão voltar a ser igreja no outro domingo de manhã. Se não acontecer alguma coisa aí, né, de trabalho, enfim, dos afazeres ali, que é uma emergência em casa, que não deu para sair, enfim. Mas olha que interessante, né? Tem gente que só entende que ser igreja, ou vive igreja assim, frequentando o culto domingo após domingo. E na semana vive sua vida. 15% da igreja trabalha e 85% apenas consome. Ou como nós vimos no filme lá da Forja, drena. Não é? E aí não tem como escapar, ou você faz parte dos 15 ou dos 85, não tem outro meio termo aí, tá? Ou você, quando o termo ali trabalha, é que serve em algum ambiente, não necessariamente sendo visto aqui, né, à frente, tocando, né, mas servindo de alguma forma no contexto da igreja, no dia a dia. E os outros demais, a gente entende aí como aqueles que simplesmente, né, vêm como plateia, né, para aplaudir quando gosta e criticar quando sai alguma coisa fora daquilo que ele esperava, né, enfim, eu imaginava que deveria ser, seja na estrutura, né, o banco não está tão confortável, não tem ar, ou o ar está muito frio, ou meu filho lá na escola bíblica não tem o brinquedo que meu filho gosta de brincar, ou a lasanha não estava boa, ou enfim, aí aquelas coisas, né? E aí? E qual grupo você faz parte? Eu estou quase desconfiado que isso aqui está indo só na teoria. 95% das pessoas que se convertem, eu estou colocando entre aspas aqui, tá? Elas não sabem o que fizeram. E muitas vezes, então, tipo assim, não se converteram de fato. Obrigado, Luan. 95%, gente. E às vezes essa coisa é muito emocional, tá? Então a gente tem que aprender o que é o evangelho. E conversão é mudança. E a maioria aí, ó, avassaladora, né? Não sabe o que fez exatamente. Então, conversão não é só você levantar a sua mão, chorar, sentir uma tremedeira, um calor, ou arrepiar os pelinhos do braço. Isso não é conversão. Isso é emoção, tá? E tudo isso a gente está falando para entender a importância do discipulado. Porque essas coisas acontecem muito nesses eventos, nesses ajuntamentos de domingo especialmente, e a gente não consolida isso. 90%, então, como consequência disso, 48 horas depois de toda aquela emoção, já se desviam. Ou seja, a palavra aí está se desvia, né? Mas a ideia é que volta, né? E cai a ficha de que aquilo não passou realmente de um momento de grande emoção. Tá? Isso acontece demais.
E tem muita igreja inchada, com gente assim, ó, nessa faixa dos 95 aí, né? Entendendo que é isso. Né? E não são acompanhadas, não querem ser acompanhadas, como diz, querem só consumir. Os novos convertidos, eles ficam dispersos. E isso acaba tornando impossível esse acompanhamento eficiente. As pesquisas mostram que depois de 2 anos de conversão, cerca de 90% dos crentes não têm mais amigos não crentes, ou relacionamentos nesse sentido. E isso né, acaba sendo um vício, né? O camarada entende, às vezes, que porque ele virou crente, ele não quer mais saber de ninguém lá fora, quando deveria ser o contrário. Agora é que ele deve se preocupar em amar os de fora e fazer discípulos. Mas tem muita gente que vive naquela bolha, né? E isso aí corresponde a 90% da galera. 2 anos depois de convertido, já não tem mais, né, vai perdendo, né? Não que você tenha que se misturar com o mundo. De fato, você deve ser agora, né, diferente. A conversão é isso. Mas você não tem que odiar esse mundo. Jesus te chamou para levar as boas novas, amar o próximo como a você mesmo. E o discipulado tem tudo a ver com isso, tá? Nós vamos ler um texto bem conhecido, bem pesado, talvez um dos mais conhecidos quando se fala de discipulado. Nós vamos olhar para essa questão de ser um discípulo e, consequentemente, ser um discipulador e fazer discípulos, mas Jesus vai falar aqui, né, do que envolve isso. Ele está falando a multidões aqui, no contexto. O versículo 25 aponta bem para isso. Então, iam com ele grandes multidões. E aí, em determinado momento, Jesus se volta para essas multidões e vai dizer assim, a partir do verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, a mãe, a mulher e a filhos, vamos entender melhor esse termo depois, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. O grifo aí é meu, tá? A ênfase, não pode ser meu discípulo. Não tem conversa, né? Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quantas coisas na sua vida você já começou sem calcular o preço daquilo, né? E o que envolvia tudo aquilo, e depois disso ficou para trás, não conseguiu terminar, né? Qual o rei que, indo entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, de novo, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E nós temos que entender o seguinte, distinguir aí, primeiro, entre os 2 sentidos dessa palavra discipulado. A ênfase aqui, primeiro, no ato de seguir a Jesus, ou seja, ser um discípulo, o ato de seguir a Jesus, e também, junto a isso, o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, ser um discipulador, tá bom? Uma coisa está totalmente ligada com a outra, sem uma, a outra não funciona, não significa nada. Não adianta você dizer assim, eu sou um discípulo, eu me considero um discípulo de Jesus, verdadeiro, né? Mas não faz discípulo, não discipula ninguém. Então,
está furado sua definição de ser discípulo. Por outro lado, que moral você teria, né, diante de Deus e das pessoas para fazer um discípulo, andar com alguém, mostrar Jesus para essa pessoa, sendo que na sua vida mesmo você não mostra, você não dá o exemplo. Tem muita gente assim, né? Especialmente na educação, né? Pais para com filhos, onde o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então tem gente achando que pode fazer discípulo sem ser discípulo. Não pode, não consegue. Então as duas coisas elas estão intrinsecamente ligadas. Não tem como ser e não fazer. E não tem como fazer sem ser. Tá bom? E a partir desse texto, então, Jesus vai falar, né, sobre essa questão de ser e de fazer, mostrando 3 dimensões. Nós vamos ver isso logo em seguida. Mas quando nós olhamos para o primeiro versículo, nós vemos que existem multidões seguindo Jesus. E isso não é diferente nos dias de hoje. Tem multidões nas igrejas, mas elas... esse tipo de gente aí, ele está distribuído em 3 círculos aí de pessoas. O primeiro círculo, que o texto chama de multidão, são os curiosos aí, eu estou chamando de curiosos. Essas pessoas, elas só vão atrás de Jesus por causa das bênçãos dele. Isso já era o que acontecia naquela época. As multidões seguiam Jesus por quê? Porque ouviam falar da fama dele, porque ele estava curando gente, porque ele estava expulsando demônio, porque pessoas chegavam diante dele com uma dificuldade e saíam de lá com seus problemas resolvidos, sanados. Bastava um toque dele, uma palavra dele. Então essa fama foi se espalhando e atraindo naturalmente curiosos. Eu quero ver, alguns iam para tentar ver se pegavam Jesus em alguma falha, em alguma falta, porque se ele se dizia Deus, ele não podia pecar, ele deveria ser perfeito. Então alguns iam com essa intenção, como alguns vão em algumas igrejas, ou experimentam, né, visitar ou frequentar alguma organização, entidade eclesiástica, para tentar ver, estão falando tão bem daquela igreja, não é possível, eu vou dar uma visitada lá para ver se é isso tudo mesmo, né? Nossa, minha vizinha mudou tanto, não é possível, quero lá ver o que tem nessa igreja. Eu, sinceramente, quando comecei a frequentar uma igreja, eu lembro lá atrás, faz tempo, né, mas a gente consegue lembrar algumas coisas. Eu era adolescente e eu ia com meu colega, foi meu colega de classe, de escola, começou a me atrair para vir, e eu pensava assim, mas ele deixa de jogar bola para ir para a igreja, não é possível. Mas ele deixa de sair para fazer outras coisas, para falar que vai na igreja, não é possível isso. Eu já sei, é mulher, tem menina bonita lá, ele está indo até, eu vou lá para ver. Gente, a gente pensa, o que tem lá? Né? Curioso. Alguns vêm querendo achar alguma falha para criticar, e acha, viu? Quem procura, acha. Ainda mais aqui, né, pastor? O que não falta aqui é coisa errada. Mas olha só, tem gente que vem porque perdeu o emprego, está passando uma dificuldade na família, está uma doença, algum parente lá, estado terminal, precisa ir para uma igreja fazer orações, né? Porque é um sacrifício, eu tenho que deixar meu domingo por essa causa, eu vou até a igreja para ver se Deus me abençoa, né? E aí começa aquela rotina, né, que nós, brasileiros, muitas vezes, com as nossas raízes católicas, né, de que fazendo coisas, né, fazendo certas, como é que eu vou dizer, tendo certas rotinas aí, espirituais, é um toma lá da cá. Não é só no ambiente católico, não, o ambiente evangélico também tem muito disso. De obras, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me dar outra, e quanto mais eu faço aqui, Deus vai me abençoar ali. Então vem com esse pensamento, né, em busca
da bênção. Então eu vou dar minha oferta. Não, eu preciso dar mais oferta lá, porque se eu der 20, Deus vai me dar 100. Alguns têm esse pensamento. E esses aí fazem parte dessa multidão, que não entenderam o evangelho. Vão atrás da bênção de Deus e não do Deus das bênçãos. Vão atrás daquele ambiente abençoador, de tentar, de alguma forma, no desespero, buscar nesses ambientes a solução dos seus problemas. Deus é tão misericordioso que muitas vezes, obviamente, essa pessoa vai ser abençoada sim. Mas isso não significa que ela entendeu o evangelho, que ela entendeu o que é ser igreja. E muitos dessa multidão, depois que recebem o que querem, o que vieram buscar, vão embora. E também, quando não recebem do jeito que gostariam, ou não era daquele jeito que me disseram, também vão embora. Porque não vieram atrás de Deus, vieram atrás das bênçãos dele. Vieram atrás do suprimento das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus problemas, da resolução dos seus problemas. Existe um outro grupo. Esse sim entendeu o evangelho. Esse sim entendeu essa conversa que Jesus teve aqui. Nós vamos falar mais para frente do preço desse discipulado, mas o que envolve ser discípulo. Entendeu que a questão não está nas bênçãos, mas na pessoa, na presença do Salvador conosco. Que, ao contrário do que muitos vão dizer e achar, o discipulado tem um preço alto e viver com Jesus é um caminho de morte do ego, de renúncia. Nós vamos ver isso aqui. Que ser discípulo e discipulador dói, custa, demanda não só tempo, mas renúncia total, entrega, sacrifício. E esses comprometidos, então, entenderam isso e vão atrás do mestre, estão dispostos a morrer com ele. Esse grupo específico, que eu estou chamando aqui de comando, são aqueles que Jesus vai direcionar, ele vai qualificar, vai dar dons e vai chamar para liderar esses comprometidos. Estes serão os líderes na igreja. No caso ali específico, os 12, que Jesus comissionou, deu poder a eles para inaugurar a sua igreja na terra. E dar sequência, então, a esse projeto chamado igreja. Tá? Esses aí são comprometidos, mas tem um chamado específico de liderança entre eles. Tá bom? Muito bem. Com base nisso, então, nós vamos olhar aqui essas 3 dimensões do discipulado. E eu sei que a mensagem parece pesada, mas eu acredito que essa foi a mensagem que Jesus realmente deixou ali nesse texto. Jesus não estava ali para afagar o ego de ninguém. Ele estava ali para colocar às claras o que significa realmente ser um discípulo dele, andar com ele e assim, a partir disso também, fazer discípulos. Primeiro ele vai falar que deve haver uma dedicação. Dedicação exclusiva. Verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, faltou a sogra aí, né? E ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. A ênfase aí no termo aborrecer, que alguns entendem errado. Em outras versões, a tradução literal disso aí, desse termo, traduzido aí por aborrecer, a tradução literal no grego é odiar. Em outras versões, amar menos, né? É essa a ideia. Porque, peraí, então para ser discípulo de Jesus eu tenho que contrariar meu pai e minha mãe, né? Minha família imediata ali, aborrecer, odiar meu pai, como assim? O que o termo está querendo expressar, irmãos, é o seguinte, que o nosso amor a Deus, sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso amor a Deus, a nossa dedicação a Ele,
nossa entrega a Ele, tem que ser tão grande, tão intensa, tão verdadeira, tão exclusiva, que comparado, nosso amor a Deus tem que ser tão grande, que comparado ao amor que a gente tem, mais genuíno, pensando aqui, quem é que você mais ama na sua vida, né? Talvez você vai dizer, meu pai e minha mãe. Certamente, muitos vão dizer, meus filhos. Outros vão dizer, minha mulher, meu marido, amém. Mas o seu amor a Deus, comparado ao seu mais genuíno amor nessa terra, o amor a Deus tem que ser tão grande que, comparado a estes, ele chega a ser quase que um ódio. É difícil, né? Essa é a ideia, você tem que me amar mais e exclusivamente. Tanto que chega a ser quase que um aborrecimento o amor que você tem pelos demais. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanto egoísmo, né, Senhor? O Senhor quer só para ti? Aí Deus me fez entender assim. E eu quero colocar isso para vocês aqui e vocês vão concordar comigo. Se você ama mesmo seu filho, profundamente, seu filho, e você quer o melhor para ele, se você ama mesmo seu pai e sua mãe, do fundo do teu coração, e você quer o melhor para eles, se você ama mesmo seus irmãos, se você ama mesmo seu cônjuge, e você quer o melhor para eles, então ame mais a Deus. E isso vai acontecer. Se eu amar mais a Deus, do fundo do meu coração, um pouquinho mais cada dia, eu vou estar amando mais, naturalmente, consequentemente, e melhor, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, meus irmãos e quem quer que seja. Quanto mais eu amar a Deus, quanto mais exclusivo o meu amor for a Deus, melhor será para qualquer pessoa que estiver à minha volta. Você entende isso? Você concorda com isso? Amém? É isso que Jesus está dizendo. Ele não está querendo ser melhor no sentido de egoísta, mas ele está dizendo que, já que você foi chamado para amar, ame a fonte, busque na fonte o verdadeiro amor, para que através de você possa fluir um amor que vem da fonte. Porque se você ama uma pessoa, essa pessoa, ela é, por melhor que seja, ela é limitada e pecadora. E se o seu amor refletir alguém, vai ser falho para outros. Mas se o seu amor refletir o perfeito, então você vai abençoar a quem você amar do seu lado. Porque o seu amor, ele reflete aquele que é a fonte perfeita de todo amor. Então Jesus está dizendo exatamente isso, ele está propondo o melhor para cada cidadão. Se você me amar com dedicação, você de fato vai ser o discípulo que eu espero e vai conseguir fazer o melhor por outros. Vai discipular de maneira perfeita nesse sentido, porque está buscando na fonte, está se dedicando a mim. Você não está discipulando alguém por causa desse alguém necessariamente, mas por amor a Deus, por dedicação a Deus. Isso vai ser melhor para o outro. Então entenda isso, você vai ser um melhor pai quando você amar mais a Deus. Você vai ser um melhor irmão quando você amar mais a Deus e se dedicar mais a Deus. Você vai ser um melhor marido, uma melhor esposa quando você se dedicar mais a Deus. E isso é ser ao mesmo tempo discípulo e vai capacitá-lo para dar exemplo e ser um discipulador. Jesus vai dizer assim, eu não quero, em outras palavras, admiradores. Eu não quero fãs. Eu quero discípulos. Eu quero gente que se dedica exclusivamente a mim. Porque fãs e admiradores, eles são levados pelas circunstâncias. Você
numa fase da sua vida, você era fã de um aqui, daqui a pouco você virou fã de outro ali, você é fã de vários. Jesus está falando, eu quero dedicação exclusiva. Eu não quero admiradores, eu quero discípulos. É isso que ele quer de você. Talvez você até fale bem de Jesus por aí, como um fã e um admirador fala do seu ídolo. Jesus não quer idolatria cega, ele quer amor. Ele quer amor, você deve amar mais a mim. E assim você vai entender o que é ser meu discípulo. E a partir daí você vai conseguir discipular de maneira correta, eficaz. Né? Discípulos. O exemplo do próprio Jesus, João 4,34, ele vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha aqui. Dedicação exclusiva. Amor total ao Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar não a minha obra, não os meus planos, mas eu vim aqui para cumprir o propósito do Pai, realizar a obra que Ele me enviou para fazer. Isso é dedicação, isso é amor. E Ele vai dizer no final do seu ministério: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Será que você, quando chegar no final da sua vida, tiver algum momento assim já, né? Se Deus permitir, lá na sua velhice, já naqueles momentos onde você está fazendo uma reflexão, olhando para trás, será que você poderia dizer isso também? Senhor, eu tenho glorificado o Senhor aqui nessa terra e tenho realizado ou consumado a obra que o Senhor me confiou para fazer? Porque Ele te confiou uma obra para fazer. Senão Ele não teria deixado você vivo até hoje aqui. Quando Ele te salvou, Ele já poderia ter te levado. Mas Ele tem um propósito na tua vida, que é fazer de você bênção para Ele, para o reino dEle, discípulo, para discipular e realizar a obra que Ele confiou para fazer. Que obra é essa que Ele deixou claro para nós? Fazei discípulos. Será que você poderia dizer isso se sua vida encerrasse hoje? Senhor, eu te glorifico porque eu tenho consumado a obra que o Senhor me enviou para fazer. A gente faz tantas coisas para nós, né, para a nossa agenda, a nossa vida, e às vezes não faz a mais importante, que demonstraria, né, o propósito pelo qual Deus nos deixou aqui nessa terra quando nos salvou. Fazer discípulos. Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E essa palavra obediente, ela está linkada com essa questão de dedicação, de amor total, até a morte, e morte de cruz. E essa ideia também nos leva para o segundo ponto, a segunda dimensão do discipulado, que é o dissabor. Jesus nunca disse que seria fácil, ao contrário. Ele disse que quem não leva a sua cruz e não o segue, não pode ser seu discípulo. Como assim, pastor? A ideia da palavra, do termo levar a cruz aqui, tem tudo a ver com essa questão de sacrifício. O sentido de levar a cruz aqui, quando uma pessoa ela se dispunha, ou era, né, quando ela era ordenada, no caso muitos deles por conta de serem maus elementos, eram condenados à morte, então ele tinha que levar aquele travessão, né, para ser crucificado, como Jesus levou aquele travessão, né, pesado. Aquilo ali, as pessoas viam aquele homem desfilando com aquele travessão nas costas. O que já, né, vinha na cabeça das pessoas? Aquele cara está caminhando para onde? Para a morte. Caminhando para a morte. Ele merece morrer. E aqui, essa ideia por trás. Jesus está dizendo, quem não morrer para si mesmo, quem não deixar seu ego de lado, quem não perder a sua vida não vai salvá-la. Quem não levar a sua cruz, quem ainda quiser ter o controle da sua vida e não entregá-la definitivamente e totalmente a mim, não pode ser meu discípulo. Se você quiser dividir
seus prazeres comigo, eu não vou aceitar. Ou você se entrega totalmente, ou não tem negócio com ele. Então isso é uma palavra dura, mas Jesus, ele é transparente e direto. Ele não engana ninguém. Não tem meio termo com ele. Ou você tem uma entrega total para ele, ou você não pode ser seu discípulo. Diferente dos dias de hoje, então, a cruz aqui não é adorno, não é um bibelô. Cruz aqui é sinal de morte. Tomar a cruz, então, é estar crucificado com Cristo e morto para o pecado. É a ideia de que o pecado não mais terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e vocês estão agora debaixo da graça. Considerai-vos, então, mortos para o pecado e vivos para Deus. Entrega total, renúncia total. Esse último ponto também vai falar sobre isso. Carregar a cruz, então, é assumir essa dimensão profunda de coerência com a vida cristã. E muitos querem barganhar isso, querem negociar isso, e não são coerentes com a vida cristã, não entenderam. Não entenderam o quê? Que se unir a Jesus é ser odiado pelo mundo. Não importa em que contexto você esteja. De novo, não estamos falando que você agora que se converteu tem que ficar enfiado numa bolha de igreja. Ao contrário, você é chamado para ser sal e luz. Mas entenda isso, se você se converteu e nada mudou, é bem querido por todo lugar que você vai, toda conversa que você tem, nunca contrariou ninguém, mesmo depois de convertido, no seu ambiente de trabalho, com o pessoal do mundo, só risos e alegrias, provavelmente você não entendeu o evangelho, porque você vai ser perseguido, você tem que mudar. Os seus pensamentos têm que mudar, suas convicções vão mudar, e isso vai bater de frente com o que a galera lá de fora está falando, com o que o pessoal da escola, o seu professor da escola está falando. Você vai questionar e vai ser questionado, e vai ser perseguido, se não de maneira física, como eles eram nessa época, mas de maneira intelectual, psicológica, né? Essa violência, né? Dessa perseguição que ela é velada às vezes, né? Mas é uma pressão para que você negue as suas convicções, para que você continue fazendo as mesmas coisas que fazia antes, frequentando os mesmos lugares que frequentava antes, né? Com o mesmo estilo de vida. E quando você muda e se converte, essas pessoas vão se sentir feridas, porque elas sabem que elas estão numa condição diferente e que você não deveria ter traído isso. E elas vão cobrar de você, vão usar de sarcasmo contra você, vão dizer que você virou crente, que você agora é um bobo, que você agora não curte mais a vida, não é mais uma pessoa feliz, e agora virou um bitolado, e uma série de coisas. Eu estou aqui pegando leve, né? Talvez você já tenha sofrido isso. Se você converteu de fato, você sabe o que eu estou dizendo. O preço que você está pagando, às vezes, talvez dentro da sua família. Gente que deveria estar apoiando você, vai estar contra você, perseguindo você. Às vezes lá das pessoas do mundo a gente espera, mas às vezes das pessoas que a gente mais ama a gente não espera, e elas são aquelas que vão se colocar contra nós dentro da nossa própria casa, por causa do evangelho. E é isso. Esse é o preço. Jesus mesmo disse assim: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olhando do ponto de vista humano, não é fácil, porque não vim para fazer a minha vontade. Ele tinha uma vontade, ele está colocando aqui, ela não está prevalecendo aqui. A vontade que prevalece é a do Pai. Nossa Senhor, mas que coisa, né? Como pode? E ele ora chorando, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade. Se possível, ele vai dizer: passa de mim esse cálice. Ele vai dizer isso em Mateus 26. Mas todavia não seja como eu quero. Que cálice era esse? Não a morte de cruz necessariamente. Claro que aquilo tudo foi sofrido, né? Foi dolorido.
Mas o cálice que ele estava dizendo aqui, eu entendo que é aquela frase que ele fala, quando os pecados de todos nós aqui, caem sobre ele. Por um momento, Deus Pai vira o rosto para ele, e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus nunca vai fazer isso com você. Mas por um momento, por sua causa e por minha causa, Deus virou o rosto para o filho. E esse é o cálice que ele não queria passar. O pai virando o rosto para ele por um instante. Deus meu, por que me abandonaste? Você entende o que Jesus teve que passar por sua culpa? Por minha culpa? Por nossa culpa? Mas ele disse: eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade do Senhor, seja como tu queres. Ele vai dizer em outro texto: é necessário que o Filho do Homem padeça. Olha o dissabor aqui, né? Muitas coisas. De novo, outro termo. Seja o quê? Rejeitado pelos anciãos. Está vendo? Os caras que deveriam aplaudir, que deveriam apoiar os anciãos, rejeitou. Então ele está sendo aqui, ele está sofrendo, padecendo, sendo rejeitado por gente que deveria acolhê-lo, pelos principais sacerdotes e escribas, gente que deveria ser da família, vamos dizer assim, que eram os espirituais, né, os religiosos da época, rejeitaram ele. E pior que tudo, morto. Olha como foi acontecendo, né? Sofreu, padeceu, sofreu rejeição e morte pelos que deveriam apoiá-lo. Aqui está o dissabor. Esse é o preço. Faz parte. Quer ser discípulo? Quer discipular? Não vai ser fácil. Você vai ter que abrir mão de pessoas, de coisas, de agendas. Você vai ter que ter dedicação e vai ter que pagar esse preço do dissabor. Algumas coisas vão ter que mudar. Você vai ter que dizer não para certas coisas que o seu corpo, né, vai falar: mas vai ser mais legal, vai ter que ir lá fazer esse discipulado, vai ter que acompanhar essa pessoa. Vai ter que dizer não para muitas coisas. Senão, não pode ser discípulo dele. Por fim, aí, Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir a mim, após mim, e é interessante esse termo após mim, porque significa que ele foi na frente. Tá? Jesus nunca vai pedir uma coisa para você fazer que ele mesmo não tenha sido o exemplo maior disso. Ele não vai deixar você na mão. Você vai após ele. Ele vai na frente. A si mesmo se negue. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se, ou perder a sua alma, ou perder-se a si mesmo. E aqui está a última dimensão do discipulado e do discipulador, né? O desapego. Isso está conectado com o dissabor e com a dedicação, porque quando nós nos dedicamos a Deus, decidimos amar a Deus sobre todas as coisas, nós aceitamos então o preço desse dissabor, que é negar o nosso ego. E agora, então, nós vamos entender que para o bem do nosso próximo, para servir esse mundo perdido, nós vamos ter que desapegar de muita coisa que o nosso corpo gosta, que a nossa vida quer se deleitar em prazeres passageiros, né, em questões que às vezes são até legítimas, mas não são mais importantes, não são prioridade. E nós vamos ter que desapegar dessas coisas para fazer acontecer o mais importante: fazer discípulos, discipular e ser um discípulo. Todo aquele que dentre vós não renuncia, e aqui está a palavra que eu traduzi por desapego, né? Renúncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, do que ele largou mão por causa de Jesus. Ele falou: não me arrependo de nada. Tudo que para mim era lucro, ele considerou como esterco por causa de Jesus. Ele entendeu o que é desapegar. A gente tem dificuldade de desapegar, às vezes, de tantas coisinhas materiais, né? E Jesus está falando: você tem que desapegar de tudo quanto você possui, principalmente da sua própria vida, do seu ego.
senão você não pode ser discípulo dele. Se a sua finalidade na vida é curtir essa vida, gozar dessa vida, desfrutar de todos os banquetes que o mundo oferece, são coisas até legítimas, tá, gente? Mas se a sua finalidade é desfrutar disso, ficar postando desses grandes momentos, que eles vão acontecer, mas se esse é o propósito da tua vida, mais uma viagem, mais uma curtida, mais uma foto num lugar diferente, com uma pessoa diferente, uma comida diferente, se essa é a sua finalidade, eu posso lhe garantir que você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Eu sei que é duro ouvir isso, mas você está juntando dinheiro para essas coisas, você não entendeu o que é ser discípulo de Jesus e não vai conseguir ser dessa forma. O que adianta ganhar um pouco mais de dinheiro e perder a sua alma? O que adianta acrescentar mais um bem material na sua declaração de imposto de renda e perder a sua alma? O que é mais importante nessa vida, gente? Será que você entendeu isso? Para o que você vive? Para quem você vive? Quando você começou esse ano e colocou ali, talvez, pegou um rascunho ali e colocou o que eu gostaria, né, de chegar no final desse 2025 tendo feito o quê? Será que você colocou, eu gostaria de chegar ao final de 2025 tendo feito mais um discípulo de Jesus? Ou ganhar mais 1 milhão nesse ano? Se é que, né? Que seja 1.000, 10.000, não é o valor, não é um 0 a mais ou a menos. De novo, é a atitude do coração. É o que Deus pediu para fazer ou o que você decidiu fazer. E de novo, gente, muitas dessas coisas são genuínas. Conseguir melhorar sua conta bancária não é pecado. Pode não ser, pode ser. Em si, isso não é um problema. Conseguir fazer mais 1 ou 2 ou 3 viagens nesse ano, pode não ser um problema, mas pode ser pecaminoso demais na sua vida, porque a sua finalidade pode estar nisso. E quando você coloca o teu tesouro, o teu coração nessas coisas, você não entendeu e não vai conseguir nunca ser um discípulo de Jesus preso a essas coisas. Você tem que desapegar delas. As outras coisas Deus vai acrescentar. Mas quando você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e isso na prática consiste, no meu ponto de vista aqui, em ser discípulo e fazer discípulos, as outras coisas vão ser acrescentadas. E você vai poder desfrutar isso com muito mais prazer, porque vai estar em paz com o seu espírito e diante de Deus, dizendo, Senhor, estou consumando a obra que o Senhor me colocou para fazer aqui nessa terra. Jesus, de novo, no seu exemplo aqui, sabendo que era chegada a sua hora e de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, olha aqui o desapego dele a si mesmo, as coisas, e tendo cumprido o seu propósito em favor do próximo. Amou os seus até o fim. Amou até o fim. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o desapego dele da sua própria vida em favor de todos nós. Jesus é mestre nisso. Está aí para nos ensinar. Paulo vai dizer, seguindo esse exemplo de Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Ele aprendeu a desapegar de coisas e aprendeu a desapegar da sua própria vida, dos seus prazeres, do seu orgulho. Ele vai dizer, já não sou eu quem vive. Eu já desapeguei de mim. Mas Cristo vive em mim. Resumindo aqui, as 3 dimensões, então, do discípulo, do discipulado, do discipulador. Se você quer ser um discípulo e fazer discípulos, você tem que ter dedicação exclusiva a Deus. Isso está relacionado a seu amor direto para com o Pai. O quanto você ama esse Deus vai mostrar o quanto você se dedica, vai mostrar o quanto você ama, o quanto você obedece, o quanto você faz a sua vontade, vai mostrar o quanto você ama esse Deus, vai estar expondo a sua dedicação a Ele. Ser discípulo e fazer discípulos é entender também essa dimensão do dissabor da nossa vida,
que nós temos que tomar a nossa cruz, que a coisa não é fácil. Jesus falou, vocês vão sofrer nesse mundo, vocês vão ter perseguições. Isso está relacionado à morte do eu, do ego, deixar de fazer coisas, né, enfim, de negar a si mesmo, de entregar os seus prazeres aos pés de Jesus. Quem você gostaria de ser do ponto de vista humano, do seu reino, e viver para o reino dele. Isso aqui é sofrimento, é renúncia. Isso aqui é tomar a cruz. Dói, custa, mas é a condição para ser seu discípulo e para fazer discípulo. E por fim, tem que estar disposto também a se desapegar dos seus planos, dos seus projetos e viver o projeto de Deus na sua vida em prol do próximo. Tem a ver com a sua dedicação, o seu serviço no reino de Deus para servir todo aquele que Ele colocar diante de ti, para completar essa obra de fazer discípulos que Ele colocou para todos nós, uma ordem, né? Então, se você quer ser discípulo e quer fazer discípulo, você tem que entender essas 3 dimensões. A dedicação, o dissabor e o desapego. Nós vamos orar nesse momento. Baixa sua cabeça, feche seus olhos para concentrar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque nós não estamos aqui por um acaso. Eu creio que o Senhor nos trouxe cada um aqui, guiados pelo Teu Espírito. Talvez, mesmo que eu não tenha nem parado para pensar nisso, talvez eu venha no automático, mas o Senhor tem um propósito. O Senhor trouxe cada um aqui, colocou cada um nesse lugar que está sentado, porque o Senhor quer deixar um recado nessa manhã. E agora, Pai, talvez o nosso coração pecaminoso, o nosso eu e o próprio inimigo queiram desviar a atenção da mensagem, do apelo que essa mensagem traz, que eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se não todos, precisamos aprender o que é de fato ser um discípulo e tomar uma decisão radical, lá na raiz, de entregar nossa vida de fato para o Senhor e deixar o Senhor nos usar para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos salvou, para o qual o Senhor nos salvou, fazer discípulos. Chega de ficar brincando de ser crente, de ficar sendo esse tipo de crente consumista, dreno, que só às vezes quer para si, que só vem até a igreja para buscar coisas. Nós viemos aqui para dar, para adorar. E quando nós saímos daqui, continuamos a ser discípulos que vão atrás de cumprir esse alvo maior e propósito maior, que é o quê? Representar o Senhor dignamente nessa terra, sendo um discípulo e fazendo discípulos, onde nós estivermos. Não precisa ser pastor para isso, missionário. Somos todos cristãos chamados para fazer discípulos. E isso envolve dedicação exclusiva a Deus, amor total ao Senhor. Isso também envolve os dissabores que essa vida vai trazer, de sermos discípulos, de pagarmos esse preço, de abrirmos mão do nosso eu, do nosso reino, dos nossos gostos, das nossas expectativas humanas e colocarmos tudo isso debaixo da vontade do Senhor, colocarmos tudo isso inclinados, ajoelhados e rendidos diante do Teu querer. Envolve o desapego daquilo que temos, daquilo que achamos que temos ou que somos, para entregar exclusivamente aos Teus pés, em serviço ao próximo, em amor, em dedicação, em oferta e aroma suave e agradável, em louvor e adoração, fazendo discípulos, morrendo para este mundo e vivendo para o Senhor. E eu quero terminar aqui, deixando esse desafio para você, meu irmão, que já é um comprometido, talvez até alguém que está no comando, está liderando, mas ainda não entendeu esse recado, não fez discípulos, ou não decidiu fazer discípulos ainda para este ano, não decidiu, nem ainda decidiu de fato ser um discípulo verdadeiro.
dedicação total a Deus, entendendo os dissabores e aceitando-os como a forja do Senhor na sua vida, e desapegando do seu ego, do seu eu, para servir a Deus e ao próximo. E você está já nesse ponto aí, de gente comprometida, mas ainda não decidiu ser um discípulo, e hoje você entendeu o recado, e fala: pastor, não exatamente para mim, né? Mas para o Senhor. Deus, meus irmãos, diante de Deus, eu assumo esse compromisso de ser um discípulo verdadeiro e de fazer discípulo esse ano. Eu quero ser usado, Senhor, para ser um discípulo melhor esse ano e fazer discípulo. O recado é para você, meu irmão. Então levanta sua mão em adoração a Deus. Eu vou orar por você. Amém? 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 Você está entendendo isso? Amém? Amém? Senhor, isso não é uma sugestão. Amém? Isso é uma ordem. Não é minha, não é da igreja. Jesus falou: ide e fazei discípulos. Se você não quer fazer isso, você não entendeu, não conhece Ele. Amém, pode baixar. Talvez você esteja aqui e ainda esteja naquele grupo dos curiosos, e eu sei que a pancada é pesada, mas se Deus está falando, quem sou eu, quem é você para negar isso? Isso não é fácil de ouvir, meu irmão. Talvez seria mais confortável você estar numa igreja nessa manhã que vai falar um monte de coisa legal, que vai afagar o teu ego, que vai falar só coisas boas, até legítimas, mas não vai chamar você para esse compromisso. E a palavra de Deus falou com você nessa manhã: eu sou apenas um curioso, pastor. Infelizmente eu cheguei nessa conclusão. Estou vindo aqui só para consumir. Não é isso que eu quero, não é isso que eu nunca quis isso, mas tem sido assim. E eu estou reconhecendo que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair dessa inércia. Eu preciso sair dessa bolha. Eu preciso ser um discípulo. Eu quero me comprometer com Jesus. Chega de ser curioso. Chega desse espírito crítico. Chega de achar que eu sou um inútil, que eu não sirvo para nada. Chega de achar que Deus não vai me usar por causa daquele problema que eu tenho. Eu quero colocar isso aos pés da cruz nessa manhã e quero me comprometer com Jesus nessa manhã. Tem alguém assim? Levanta sua mão, eu vou orar por você também agora. Amém. Mais alguém? Isso não é para mim não, tá? É você e Deus. Se Deus está falando, o levantar da sua mão é apenas uma expressão para Ele de que você entendeu o recado. Porque ninguém sai daqui sem decidir. Ou você decide mudar, ou você decide continuar do jeito que está. E Deus vai lidar contigo. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Várias pessoas. Amém. É você e Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não vou estar lá para te cobrar talvez disso, mas o Espírito Santo vai te incomodar como tem te incomodado agora. Mas amém por isso, porque é um sinal de que Ele está aí. Se você não está nem sendo incomodado, talvez você precisa fazer uma decisão de ter um encontro com Jesus. Talvez isso não está fazendo sentido para você, porque você ainda não conhece Jesus. Talvez você queira entregar sua vida para Jesus. E aí eu vou fazer um apelo para você. Não deixa passar, você não sabe o dia de amanhã. Talvez você é quem Deus quer alcançar hoje o teu coração. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, tá falando comigo, eu nem sei por onde começar, mas eu sei que está me incomodando. Você está assim nessa manhã? Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero conhecer mais sobre Jesus, o Evangelho. Levanta sua mão, eu vou orar por você também. Eu quero entregar minha vida para Jesus, pastor. Eu entendi que eu preciso dele. Quero entender melhor o que é ser discípulo. Tem alguém assim? De novo, não é para mim. Se Deus está falando, deixa Ele falar, meu irmão. Não resista. Entrega a sua vida para Jesus. O Senhor conhece, Pai, mais do que mãos, o Senhor vê o coração aqui, a atitude, a vontade, o desejo. Não deixa isso acabar e morrer por aqui, como uma fogueira que não é alimentada, mas que nós aqui como irmãos comprometidos, possamos nos unir como uma brasa, um ferro que afia um ferro, e ajudarmos a caminhar nessas decisões. Aqueles que estão aqui no nível já de pessoas comprometidas, que querem assumir
a ordem de ser e fazer discípulos. Nos ajude, Pai, a andarmos juntos, um cobrar do outro. Pai, não deixe morrer aqui isso. Que essa decisão de ser e fazer discípulos se concretize amanhã já. No dia a dia ali, no colégio, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no condomínio. Que essa dimensão da dedicação, do dissabor e do desapego seja real e produza frutos para o Senhor. Que esses que hoje também tomaram a decisão de deixar de ser curiosos, desde já comecem a ler a Bíblia mais, orar mais, se envolver mais no serviço, usando mais seus dons aqui no ambiente da igreja, no dia a dia, falar de Jesus e fazer discípulos para o Senhor, porque isso é uma ordem. Se o Senhor deu essa ordem, o Senhor não ia abandonar ninguém, o Senhor não ia falar e mandar fazer uma coisa que o Senhor não vai capacitar. Que entenda que ninguém aqui é inútil não, porque Deus vai conosco. Se Ele falou para fazer, Ele vai dar condição para você, meu irmão. Ele vai dar condição para você, minha irmã. Ele vai fazer de você bênção, se você se deixar usar nas mãos dEle. Deixa de ser curioso e passe a ser comprometido com Jesus, Pai. Faça isso, Senhor. E se tem alguém ainda aqui que ainda não conhece o Senhor está falando, Pai, vá ao encontro dessa pessoa, porque eu entendo que quando o Senhor quer, ninguém resiste. Mas o Senhor também é um Deus que faz tudo com propósito, com ordem, com decência. Trabalha nesse coração e usa cada palavra firme, forte e poderosa que vem da Bíblia. O Senhor nos use como ferramentas para isso também. Muito obrigado por esse ambiente aqui, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.